Essa noite aqui estamos para glorificar, domingo de Páscoa, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Para nós Ele está mais do que vivo. Ele é quem comanda esse universo, nossas vidas. E nós temos muito o que agradecer esse Deus tão poderoso. Porque nós, pensando bem direitinho, nós estávamos todos perdidos, todos num caminho só para a condenação. Mas Deus, com sua longanimidade riquíssima e misericórdia, mandou seu Filho amado para que nós pudéssemos ter salvação e uma vida em abundância. Amém? E louvado seja Deus por isso. Vamos orar nessa noite. Nossos pastores... Pastor Helder está viajando e o Pastor Helder está dando ceia nas congregações, na congregação do Alto, e Heraldo também está viajando, mas nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome desse Deus, desse lindo Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? E nessa noite nós vamos estar exaltando o nome dele, porque ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero só ler rapidinho aqui. Nós temos também os irmãos da Juvespa aqui que vão fazer uma apresentação. Essas bênçãos de Deus já tiveram outras vezes aqui, são as bênçãos. E eu quero dizer para eles que eles são sempre bem-vindos aqui, viu? Nós amamos vocês de todo o coração, amém? O Salmo 100 nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvores. Rendei-lhe graça e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade estende de geração em geração. Amém? Nessa noite nós vamos louvar a Deus com gratidão e a oportunidade de estar com o grupo. Graças e paz, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes por essa oportunidade que o Senhor nos concede de louvarmos o seu nome juntos. E eu gostaria de lançar um desafio para a igreja. A gente quer ouvir a voz da igreja cantando. Então todo mundo de pé, a gente vai cantar o hino 60 e o 15 intercalado, sem parar, sem pausa. E todo o povo de Deus, eu quero desafiar a louvar ao Senhor, exaltar o nome do nosso Senhor, o nosso Cristo que ressuscitou, que está vivo em glória, e que Ele tem o comando da história nas suas mãos, e tem o comando da história das nossas vidas também, e da sua igreja. E como igreja nós temos essa oportunidade de exaltar e glorificar o seu nome. Então toda a igreja cantando bem forte: saudai o nome de Jesus, coroai, coroai. E depois a gente canta a Deus, temos glória, ok? Vamos louvar. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o
glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus, Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança do céu com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida, tal rastro de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória. Bem forte agora. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias. Louvado seja teu santo nome, Jesus. O grupo está com a oportunidade da missionária. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Uma satisfação poder estar mais uma vez junto com vocês, estar nessa casa, mais uma vez apresentando o Radical Sertão, mais uma vez adorando o Senhor junto com vocês. Estamos muito felizes. Ano passado nós estivemos aqui com outra equipe, eu acho que os irmãos se lembram. Ano passado a gente estivemos aqui com a família de Mateus, né? Eu acho que todo mundo conhece Mateus, Angélica, Tiago, sua esposa Michele, Marcelo, Hilary, o Washington e sua esposa Margarete, e também Armando e a sua esposa Daiane e seu filhinho, né? Essa foi a equipe do ano passado, e esse ano eles estão no campo, né? No período de estágio, e no final do ano, dezembro, eles estão concluindo o curso Radical Sertão para a Glória de Deus. E esses
uma equipe bem mais jovem, né, que o ano passado. São os Radicais 2024, é assim que a gente chama, porque todo ano vem uma nova equipe de alunos para a glória de Deus. Amém? Vamos cantar agora um hino que é o hino do Radical Sertão. É o nosso hino. Queria que você louvasse ao Senhor também junto conosco, com muita alegria, para a glória de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Radical Sertão. Eu vou falar um pouquinho dele, mas antes eu quero me apresentar. Eu acho que muita gente me conhece, mas também tem muita gente que também não me conhece. Meu nome é Adeilza, eu sou coordenadora do projeto Radical Sertão. Eu sou de uma cidade chamada Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana lá do Recife. Amém? Lá do Recife, região metropolitana. Eu faço parte da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, na presença do pastor Gleibson. E sou missionária da Missão Juvep. O projeto Radical Sertão é um projeto da Missão Juvep. Amém? Os missionários também vão se apresentar agora. Marissa. Paz do Senhor, meus irmãos. O meu nome é Marissa, eu tenho 21 anos. Eu sou da cidade de Campinas, interior de São Paulo, e sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. É um prazer estar aqui com todos vocês. Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Meu nome é João Francisco Neto, sou da cidade de Aracaju, Sergipe, tenho 26 anos e sou membro da Igreja Unida em Aracaju. Graça e paz, irmãos, meu nome é Davi, eu tenho 24 anos e vim lá do Ceará para falar de Jesus.
Graça e paz, irmão. Eu me chamo Dávila, vim de Petrolina, tenho 34 anos, sou casada, tenho um filho Emanuele, de 6 anos, e Ezequiel, que vai completar 11 anos, e meu esposo é Gabriel. A paz a todos, meus irmãos. Meu nome é Larissa, tenho 24 anos, sou irmã da Maressa, sou de Campinas, São Paulo, da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Aleluia. Meu nome é Emanuele e vim de Petrolina. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Meu nome é Gabriel, tenho 30 anos. Ali está minha esposa Dávila, meu filho Ezequiel e minha filha Emanuele, e nós viemos de Petrolina. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Uma ótima noite a todos. Meu nome é Abraão, tenho 24 anos, nascido de Capanema, Pará. Moro em Campinas, São Paulo, desde os meus 14 anos. E sou da Assembleia de Deus Madureira. Graças e paz, meus irmãos. Me chamo José Alexander, tenho 22 anos, faço parte da comunidade Amar e vim de Itajaí, Santa Catarina. Como nós cantamos, jovens vêm de todo lugar, numa só fé e num só coração, respondendo ao chamado do Pai, para ajudar e para estender a mão, né? Então, assim, como vocês ouviram, né? Cada um de um lugar, jovens de todos os lugares. O projeto Radical Sertão, ele é um curso com a duração de 2 anos, com um foco em plantação de igreja na zona rural do sertão nordestino. Então, nós não plantamos igreja em cidades, nós procuramos os povoados, os vilarejos. Você sabia que são mais de 5.000 povoados sem igreja no sertão nordestino? 5.000. Então, nós vemos que tem muita coisa para fazer, a igreja ainda tem muito a avançar. E por isso que Deus colocou no coração do presidente da Juvep, que é o pastor Sérgio Ribeiro, né? Esse projeto, desde 2008, 2007, 2008, que o Radical Sertão nasceu para treinar, capacitar pessoas para levar o evangelho, para o avanço do reino do nosso Senhor. Então, são 5 meses, em torno de 6, 5 meses de preparo missiológico, antropológico. É um preparo, e depois desse preparo, depois de 6 meses, a partir de julho, ele já vai para o campo. Ele já vai plantar a igreja, vai botar em prática tudo aquilo que ele aprendeu ali na base. Então, esse é o projeto, esse é um dos projetos da Juvep. A Juvep também tem outro projeto com foco em plantação de igreja, que é o projeto missionário. O projeto missionário acontece 2 vezes por ano, de curta duração. Acontece no mês de janeiro, nas férias de janeiro e nas férias de julho. Então, em janeiro são 22 dias. Diferente do Radical, o projeto missionário, ele planta a igreja em cidades do sertão. Cidades que têm a menos de 5% de crente, que só tem 2 igrejas. Então, a gente chega ali, com 22 dias nós deixamos uma igreja plantada para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Então, em julho, é em torno de 18 dias. Também passamos ali naquela cidade, esses 18 dias, e deixamos uma igreja plantada ali para a glória de Deus. Então, o Radical é um projeto de 2 anos de preparo, todo o preparo necessário para que esses missionários possam ter a experiência do campo e depois de 2 anos, ele concluindo, ele recebe seu certificado e para a gente, Juvep, ele já é um missionário com todo o preparo necessário para plantar uma igreja. Amém? E louvamos ao Senhor Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Quero agradecer mais uma vez à igreja, porque estamos ali no Shalom, né? Tem sido uma bênção estar ali, preparando esses jovens para levar o evangelho.
Amém? Tem sido uma bênção esses dias ali no Shalom, um tempo precioso que o Senhor tem nos dado. Mas eu esqueci de apresentar uma pessoa, queria que Patrícia ficasse de pé. Patrícia é uma amiga, Patrícia ela é voluntária, ela veio para nos ajudar ali no Shalom e tem sido uma bênção para a nossa vida. Obrigado, Patrícia. Eu queria que a igreja ficasse de pé nesse momento, que nós vamos cantar bem bonito para a glória de Deus. Agora essa música, ela é o tema, é o hino que no PM, no projeto missionário, todos os projetos a gente canta todo dia. Eu queria que você fizesse desse hino uma oração. Você vai dizer: Senhor, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino, Senhor, que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforme, muda a sua história, Senhor. Cante como uma oração. Amém? Vem, Jesus, liberta o coração do nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz, feliz. Vem, Jesus, liberta o coração do nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Vem, Jesus, liberta o coração do nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz, feliz. Vem, Jesus, liberta o coração do nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá no Ceará, do homem boiadeiro que canta toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre, e o rio que corre é dos olhos meus. Meu Nordeste carente, o povo tão valente, Deus ama você. Vem, Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz, feliz. Vem, Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, eita terra linda. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, o homem sem vitória, pelo violeiro. Vem, Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz, feliz. Vem, Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Nordestino querido, você que me escuta, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja encher sua vida de felicidade. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem vitória, o homem sem vitória, pelo violeiro. Vem, Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz, feliz. Vem,
Faz ele feliz, faz ele feliz, faz ele feliz. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos que estar sempre acobertando esses abençoados com orações, porque não é fácil não, a gente deixar muitas vezes nossa terra natal, família, para dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Não é para todos não, viu? Tem que ter chamado. Então essa turma precisa ser acobertada com orações, para que Deus possa estar dando força. Eu quero chamar o grupo ainda, nesse momento, quero convidar os diáconos também, e logo após eu vou estar orando, e passar a oportunidade para o irmão João Francisco Neto. Amém? Eu quero deixar aqui só um versículo aqui que se encontra em 2 Coríntios 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Amém, irmãos? Eu quero louvar com a igreja, a gente quer cantar com vocês. Quem te guarda é Deus. Então a gente vai começar cantando o refrão desse louvor, e eu quero ouvir a igreja cantando. Apesar de ser um cântico novo, acredito que a maioria conhece. Então, vamos cantar, canta comigo. Quem te guarda é Deus, podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar, não, não. Guarda de Israel, cuida bem dos seus, grava isso aí. Quem te guarda é Deus, outra vez. Quem te guarda é Deus, podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar, não, não. Guarda de Israel, cuida bem dos seus, grava isso aí. Quem te guarda é Deus. Sabe por que o mar não se abriu? Sabe por que a porta se fechou? Você pensou que Deus te esqueceu, mas na verdade Ele te guardou. Sabe por que você não desistiu de tantas vezes que você tentou? Parece até que a fonte se secou. Não, não, Deus só te guardou. Entre as pausas da sua respiração, dá pra notar que até se cansou, mas não se entregou. O segredo é que o tempo todo foi teu Pai que te guardou. Quem te guarda é Deus, podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar, não, não. Guarda de Israel, cuida bem dos seus, grava isso aí. Quem te guarda é Deus. Entre as pausas da sua respiração, dá pra notar que até se cansou, mas não se entregou. O segredo é que o tempo todo
Foi teu pai que te guardou. Cante. Quem te guarda é Deus. Podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar. Não, não, guarda de Israel, cuida bem dos seus, grava isso aí. Quem te guarda é Deus, quem te guarda é Deus. Podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar. Não, não, guarda de Israel, cuida bem dos seus, grava isso aí. Quem te guarda é Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Santo e eterno Deus, Pai, nós te louvamos, nós te rendemos graça, meu Jesus Cristo, por tudo quanto foi feito aqui nessa noite, ó Pai. Pai, toma de conta, ó Pai, de cada um que contribuiu. Abençoa cada dia ele ricamente, ó Pai. Toma de conta daquele que não pôde contribuir, meu Pai. Abrindo porta de emprego, abrindo condições, ó Deus. Que Tu esteja abençoando a vida da Tua igreja. Que esse dinheiro possa ser investido, Pai, para o Teu reino, como tem sido feito, ó Pai. Toma de conta, meu Pai, desde já, do irmão João Francisco Neto, que vai estar trazendo a Tua palavra, Pai. Nos abençoa, Pai, abençoa cada vida que chegou aqui nessa noite. Pois assim nós te oramos, ó Pai, e te pedimos, no nome santo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todos sempre. A igreja responde com amém. Irmão João. As crianças estão liberadas para a salinha. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. A minha saudação a você que se encontra aqui de forma presencial nesse templo e a você que nos assiste pelo canal da Igreja Batista Missionária em Serra Talhada. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a todos em nome de Jesus. Com muita alegria que nesse domingo de Páscoa nós estamos aqui, toda a equipe do Radical Sertão, que é uma verdadeira família, uma família de fé, uma família impactada por Deus, convocada pelo Senhor. Nós estamos aqui debaixo da coordenação da missionária Deilza Nascimento, nossa querida mocinha, na companhia de todos os irmãos que o Senhor convocou de várias partes do país. E eu quero agradecer também ao pastor Helder Torquato, pastor dessa igreja, ao pastor Paulo César. Eu pude vê-lo aqui antes de iniciar o culto, e é uma felicidade para nós estar aqui. Eu louvo a Deus porque nós pudemos conhecer a Igreja Batista Missionária no ano passado, mês de julho, uma igreja que sabe bem receber, uma igreja que sabe cuidar do missionário, que tem um DNA de missões, e retornar a esse lugar, quase um ano depois, é uma alegria muito grande, trazendo a palavra do Senhor nesse domingo de Páscoa. Que felicidade, que bênção. Meus irmãos, eu gostaria, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. O título dessa mensagem é Páscoa, uma mensagem missionária do Cordeiro.
Páscoa, uma mensagem missionária do Cordeiro. Se você, ao ver seu irmão está sem Bíblia, junte-se a ele, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus de forma conjunta. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos reler? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Feche seus olhos, por gentileza. Façamos uma oração. Deus eterno, nesse domingo de Páscoa, ao qual o Senhor nos trouxe a esse santuário, para relembrarmos o grande amor que o Senhor manifestou para conosco. Através da Tua palavra, queremos compreender a plenitude, a grandeza, as profundezas da Tua manifesta e graciosa presença. Espírito Santo de Deus, nos auxilia, nos orienta, para que possamos compreender a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele faz parte dos Evangelhos do Novo Testamento e tem uma abordagem diferenciada em relação aos outros livros dos Evangelhos. O Evangelho de João, ele fala de forma peculiar sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre alguém que acompanhou Jesus muito próximo, muito perto, alguém que andava lado a lado com Jesus Cristo, de uma forma muito estreita e que compreendeu até pequeníssimos detalhes de Jesus. E o Evangelho de João inicia falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João inicia um livro apontando a pessoa de Jesus Cristo como um Verbo proveniente de Deus. E esse Verbo que se tornou carne, que veio a essa terra, ele caminhou entre as pessoas. Só que no início do ministério dele, antes dele se manifestar como aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma a água em vinho, aquele que cura os coxos, abre os olhos dos cegos, ele passa adiante, enfrenta João Batista, um grande homem intrépido, um grande homem que não tinha vergonha, que não tinha medo, um homem que tinha força em suas palavras. Este era João Batista, um personagem peculiar, um personagem que estava distante da estética judaica, dos fariseus, que andavam com indumentárias, com vestimentas que mostravam pompa, mostrava o exterior perfeito, as sagradas escrituras enroladas ao seu braço, um manto, o talite, com todas as passagens bíblicas. João Batista não era assim. João Batista era um alguém diferenciado, porque ele estava na contramão. Ele estava em oposto àquilo que se pregava nos contextos de Jerusalém. Era um homem que falava a verdade das Escrituras e incomodava poderosos. Este era João Batista. E num determinado momento, quando João Batista, ele se coloca à disposição do batismo, por isso o nome Batista, ele começa a batizar as pessoas para confissão de pecados, para arrependimento de pecados,
João Batista, ele contempla as pessoas e dentre elas, um alguém começa a aparecer, a se manifestar, um alguém muito especial, um alguém provável, um alguém que o mundo não dava nota, um alguém que veio de Nazaré. Esse é Jesus Cristo. João olha no meio daquele povão, no meio daquele povo que estava atento àquelas palavras, dispostos a ser batizados nas águas. Ele vê Jesus. Só que nesse momento que ele vê Jesus Cristo, ele aponta para aquele que veio salvar o mundo. Não simplesmente como alguém qualquer do contexto de Israel, de Jerusalém, mas aquele que faria a diferença, não somente naquele tempo, mas nos dias atuais. Aquele que fez a diferença no passado, que faz diferença hoje e que continuará fazendo a diferença em nossas vidas. Aquele a quem o livro de Hebreus relata, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus, João Batista, ele começa a ser indagado pelas pessoas. Quem tu és? Por acaso és um profeta? Por acaso és Elias? Ou mesmo o Cristo? Daí João Batista sendo indagado por aquelas pessoas curiosas, querendo saber quem ele era. João Batista manifesta de uma forma inesperada as seguintes palavras. Disse ele, João Batista: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Que lindo, irmãos. João Batista não arrogou para si o título de profeta, nem de Elias, e nem o Cristo, o Messias. Mas ele era apenas uma voz que ecoava num deserto. Uma voz solitária. Uma voz que não tinha a chancela dos fariseus. Uma voz que não tinha a autorização dos sacerdotes daquela época, que mostravam uma vida religiosa aparente. João Batista, ele falava a respeito das profecias bíblicas de Isaías. E lá no livro de Isaías aponta para João Batista como aquele que seria o endireitador, aquele que traria caminhos de certeza, de correção, de ajustes para a vinda do Salvador. Depois de ele ser indagado, João Batista responde àquelas pessoas que começaram a questionar quem era ele. E ele respondeu, nos versos 26 e 27, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aleluia! Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. João Batista, ele não se achava um homem de grandeza, apesar dele ser considerado um dos maiores homens, um dos maiores profetas, o maior entre mulheres, filhos de mulheres, o maior. Esse era João Batista. Mas em nenhum momento ele arrogou para si, ele se ensoberbeceu. Não, ele sabia que o maior estava por vir, e o maior que viria após ele é antes dele. E este é Jesus. Com essa afirmação, João aponta para a novidade que estava para chegar. João aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que o intrépido João Batista, ele utiliza da palavra eis. É um advérbio de designação, que indica, aqui está, olhe, veja, perceba. João Batista estava apontando para a pessoa de Jesus. Um dos maiores perigos nossos, como crentes piedosos, de jornada na igreja,
é às vezes tentar rogar para nós atenção, prestígios, a rogar para nós o reconhecimento em meio à congregação, em meio à sociedade, em meio às pessoas. Mas o propósito da igreja de Cristo é fazer como João Batista, é apontar, não dizer aqui está, mas eis o Cordeiro de Deus. A igreja de Cristo, como a igreja missionária, precisa apontar para a pessoa de Jesus Cristo. A honra e a glória seja dada a Deus. O tema central da mensagem de João indicava a necessidade do homem sobre a sua salvação. Isso nos faz pensar sobre algo, irmãos. Essa deve ser a nossa principal mensagem dos últimos dias. O homem precisa de Deus. O homem acadêmico, o homem rico, o homem poderoso, o homem de excelência, de classe, ele precisa de Jesus. Em Romanos 13:23 está escrito que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Nenhum de nós, por mais dedicados, esforçados que somos, teríamos a capacidade de nos salvar, de nos justificar. Mas o Cordeiro estava ali. E o Cordeiro está aqui. Ele é a providência divina. Aleluia. Quando João Batista ele olha para Jesus Cristo e ele diz assim: eis o Cordeiro, ele está falando do modelo antigo de sacrifício. Era o modelo de sacrifício de animais. Todos nós sabemos e conhecemos a história bíblica. Os textos veterotestamentários, os textos do Antigo Testamento falam a respeito do sacrifício de animais, da instituição do sacrifício de animais, que servia como substituição dos pecados daquele que pecou. Se hoje nós seguíssemos com esse modelo de sacrifício, talvez esse santuário, esse templo, ele estaria abarrotado de animais, abarrotado de ovelhas. O pastor Helder, ele estaria aqui como um sacerdote, para executar o sacrifício juntamente com os levitas. Hoje não precisamos disso. Hoje você está aí sentadinho nessa cadeira, de Bíblia na mão, alegre, cheiroso, bonito. Não há necessidade alguma de utilizar animais para sacrifício. Mas antigamente era preciso. E por que era preciso? Porque lá, no início do povo hebreu, um dia, Deus chegou para Moisés e falou exatamente essas palavras: vocês precisam, ainda hoje, preparar um cordeiro. Vocês precisam se reservar em suas famílias, dentro dos seus lares. Vocês precisam aproveitar o sangue do cordeiro para passar sobre os umbrais da porta. Porque à meia-noite, exatamente à meia-noite, o anjo da morte passará por sobre o Egito e exterminará os primogênitos dos egípcios. Mas aquele que tiver o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, estes serão livrados, esses terão o privilégio de não ter morte em sua família. Esse momento é denominado como Páscoa, Pessac, que significa passagem. A Páscoa significa passagem. Foi isso que aconteceu. Enquanto os egípcios estavam inflados de orgulho, achando que iam dominar, continuar dominando o povo hebreu, achando que ia apagar o rastro do progresso do povo hebreu, eles nem imaginavam que o pior estava para acontecer. Depois de sequências e sequências de pragas, o anjo da morte passeava sobre o Egito, matando os primogênitos, até os primogênitos dos animais. O povo egípcio provou uma das maiores, uma das piores
situações de morte daquele tempo. Homens que caíram prostrados no chão, mortos. Pais de famílias, líderes, homens de alta patente, que tiveram que se ajoelhar, que tiveram que se debruçar diante da grandeza do soberano Deus. Deus é soberano. O poder de Deus é soberano e ultrapassa os governos humanos. O poder de Deus está em evidência. O poder de Deus continua em clareza, em notoriedade, em evidência, não somente no meio da igreja, mas no meio de todo o povo de Deus espalhado na face da terra. A bênção do Senhor está sobre nós. O sangue do Cordeiro está sobre nós. Aleluia! Aleluia! Esse passagem é uma alusão à passagem do anjo que feriu os primogênitos. Mas na casa do povo hebreu, ali estava o segredo da remissão, do livramento, do conservar, da primazia, dos frutos de cada hebreu. O sacrifício de um cordeiro. O Senhor fala para Moisés: diga a toda a comunidade que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Era apenas um cordeiro apenas, suficiente para trazer o livramento, a salvação, a remissão, e para que o anjo da morte não matasse o primogênito. Um cordeiro era suficiente. Será que isso nos faz lembrar que um dia um cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário foi suficiente, não somente para uma família, não somente para um povo, mas para toda a raça humana? Os textos de Hebreus relatam que o sacrifício de Jesus foi suficiente para apagar os pecados, para remir o homem. O sacrifício de Jesus foi suficiente. E como o cordeiro que foi sacrificado, aquelas pessoas que estavam debaixo daquele sangue, provaram o poder do livramento. E o poder da vida está no sangue. Por isso que o sangue era derramado, por isso que os sacrifícios eram feitos, por isso que o povo de Israel precisava sacrificar animais, porque a vida estava no sangue. A vida estava no sangue. E a única forma de uma pessoa ter seu pecado expiado era justamente derramando sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem remissão, sem derramamento de sangue. Se Jesus não derramasse o sangue dele sobre nós, todos nós não estaríamos aqui como estamos, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, bênçãos e bênçãos para contar, mesmo em situações difíceis, em situações de desespero que nós passamos em determinados momentos, mesmo em meio aos percalços da vida, estamos de pé, porque em Cristo somos mais do que vencedores. A Páscoa reflete a pessoa de Jesus Cristo na tipologia do Cordeiro. O cordeiro suficiente para uma casa. O cordeiro suficiente para prover o sangue necessário para os umbrais da porta. Oh, meus irmãos, que privilégio daquele povo. Enquanto no Egito havia trevas, lá em Gósen havia luz. Enquanto no Egito havia morte, no meio do povo hebreu, povo que a galera não dava nada, povo que vivia debaixo da escravidão, povo que não tinha folga, povo que não sabia o que era domingo, nem sábado, nem terça, nem quinta, não tinha férias, não tinha 13º, povo que não sabia o que era se divertir. Foi esse povo que provou o livramento. Foi esse povo que provou a mão poderosa do Senhor conservando em vida.
Veja como somos importantes para Deus. Somos sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo de propriedade peculiar, exclusiva do Senhor. Não somos um povo qualquer, não somos um povinho ralé. Somos um povo consagrado pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão e minha irmã, em Jesus Cristo você tem valor, em Jesus Cristo você tem vez, em Jesus Cristo há esperança. Se você veio desanimado nessa noite de Páscoa, esse irmão, esse servo de Deus diz a você: você tem o valor e custou o preço do sangue de um inocente. Por isso as depressões se rendem ao poder de Jesus. Por isso as ansiedades se rendem ao nome de Jesus. Por isso as adversidades da vida, os problemas familiares, os problemas do casamento, os problemas com os filhos, os problemas do trabalho, todo tipo de problema se sujeita ao poder soberano, primaz e grandioso de Jesus. E entendendo o contexto da Páscoa, nós podemos retirar 3 razões pelas quais a Páscoa contém uma mensagem missionária. Por que, irmão? Por que a Páscoa ela pode ser relacionada com missões? Primeira coisa a Páscoa é uma celebração perpetuada de geração a geração, para que os descendentes conheçam a mensagem salvífica de Deus. O próprio Deus, através de Moisés, disse, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14, e este dia, justamente o dia da Páscoa, será por memorial, e vocês celebrarão por festa ao Senhor, nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. Sabe o que Deus estava falando para o povo hebreu? Que aquele memorial, ele deveria ser realizado, relembrado, executado, de geração a geração. E aqui, sincero um adendo, meus irmãos, pais, queridos pais, os irmãos foram escolhidos por Deus para cuidar da herança do Senhor. Cabe aos irmãos, compete aos irmãos, gerar esse memorial da pessoa de Jesus Cristo nos seus filhos. Quando Deus ele fala com Moisés para o povo, ele diz que de forma pedagógica nós devemos fazer lembrado aquilo que o Senhor fez pelo seu povo. Como pais, como aqueles que cuidam, como tios e tias, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, sobrinhos, para que a mensagem do Evangelho seja repassada adiante. Assim como lá em Deuteronômio fala, e inculcarás esses estatutos e mandamentos, e caminharás, e falarás, e dormirás, e acordarás. Fale, inculque os estatutos do Senhor. Promova na mente do seu filho, promova na mente daquele que é a herança do Senhor, os estatutos de Deus. Não tenha como algo simples, como algo sem valor. Os seus filhos são herança do Senhor e eles precisam também entender a mensagem do Evangelho. Não adianta querermos ganhar o mundo, não adianta querermos ganhar o sertão, ganhar os continentes, as nações, se a nossa família não foi salva e conquistada através do Evangelho. Não é pela força da persuasão, não são pelas palavras eloquentes, mas é um testemunho ilibado, um testemunho verdadeiro, respaldado de Jesus Cristo no dia a dia. Seu filho e sua filha, seu sobrinho, ele enxerga em você um referencial. E o que você está testemunhando para o seu filho? Será que você está fazendo missões na sua casa? Missões no seu contexto? Missões na sua família?
Será que você está discipulando seus filhos, preparando eles para serem os próximos proclamadores do Evangelho? Eu acho linda a forma como o Senhor chama as pessoas. Deus chamou esse casal, Gabriel e Dávila, e chamou os meninos, Ezequiel e Emanuele. É nítido como a mensagem do Evangelho está incutida neles. Esses meninos transpiram o Evangelho. Esses meninos transpiram a palavra de Deus. Tudo isso é fruto de uma vida de devoção diária, de acompanhamento com os filhos. Esse irmão que está aqui falando com vocês, um dia foi educado por sua mãe e seu pai. Hoje ela está assistindo lá em Aracaju. Não foi nada fácil. Não tive privilégios, riquezas, grandezas, mas eu ouvi a mensagem do Evangelho no dia a dia dos meus pais, em cada ato, em cada palavra, em cada canção, em cada acordar pela manhã. Olha o resultado, irmãos. Invista nos seus filhos, invista nos seus sobrinhos. A segunda razão pela qual a Páscoa contém uma mensagem missionária é que as nações passaram a reconhecer que o Deus dos Hebreus é soberano sobre todos os governos humanos. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E a única forma desse conhecimento chegar aos povos, aqueles que ainda não foram alcançados, aos ciganos, aos ribeirinhos, aos quilombolas, aos sertanejos, aos pobres os mais pobres e aos ricos os mais ricos, aos surdos. A única forma é através de mim, é através de você, é através da santa proclamação do Evangelho. Quando o povo de Deus, o povo hebreu, caminhava pelo deserto, as pessoas tinham pavor. Por quê? Porque eles sabiam que o povo hebreu tinha um Deus verdadeiro. Eu acho que as pessoas, elas diziam assim: quem vai ousar mexer naquele povo? E olha que ainda tinha pessoas, reis, governantes, que ousavam mexer com o povo de Deus, intentavam acabar com o povo de Deus, mas o povo de Israel permanece até hoje, intacto, porque o Deus verdadeiro, Ele zela pelo seu povo. As nações tremiam diante do Deus dos Hebreus. As nações tremiam sabendo que o Deus dos Hebreus fez o mar se abrir. O Deus dos Hebreus de dia colocava nuvem. Oh, que clima gostoso no meio do deserto. O Deus dos Hebreus fazia coluna de fogo à noite, aquecendo os seus filhos. O Deus dos Hebreus fazia surgir a água da rocha. O Deus dos Hebreus enviou maná dos céus. O Deus dos Hebreus fez eles passarem pelo rio Jordão a pés enxutos. O Deus dos Hebreus está aqui na sede da Igreja Batista Missionária. Ele é o mesmo Deus. E o seu governo não tem fim. O governo de Deus não tem fim. O governo de Deus não tem fim. É por isso que ele é chamado de ancião de dias. Ele permanece eternamente. E a terceira razão pela qual a mensagem de Páscoa é de caráter missionário, é que essa mensagem de Páscoa contém o poder da redenção. Falar de Páscoa é falar de redenção. Falar de Páscoa é falar de substituição. Falar de Páscoa é referenciar a Cristo como aquele que proveu a nossa salvação. E quando João Batista ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, ele nos faz lembrar do momento em que Abraão, juntamente com seu filho Isaque, sobem ao monte.
o Monte Moriá. Ele, de voz embargada, fala para o seu filho, mediante uma indagação: pai, temos tudo aqui. Cutelo, lenha, tudo muito pronto. E o cordeiro? Abraão responde da seguinte forma: o cordeiro, Deus proverá. Deus proverá. Jeová Jiré, Deus proverá. Ele subia de forma embargada com o seu filho, e quando chegou lá em cima, ele deita o seu filho. Que cena dolorosa! Ele deita o seu filho sobre aquele altar. Imagina a dor daquele homem, mas em nenhum momento ele retrocedeu. Quando ele levanta o cutelo, que meça em direção ao peito daquela vida, daquele filho, uma voz brada dos céus e diz: não faça isso, eis aí o carneiro à sua disposição, não faça isso, eis aí a substituição. Jesus é o Cordeiro de Deus, é a provisão, é o nosso substituto, Ele é o nosso fiel remissor, e Ele nos substituiu quando nós merecíamos estar crucificados na cruz do Calvário. Aleluia! Oh, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Ouça as nossas palavras de carinho, de amor, de elogio, oh, de prece, de carinho. Mesmo, Senhor, sendo tão insuficientes, nós te amamos, Jesus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Ah, como eu amo Jesus, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O povo recebe a seguinte palavra: alimpai-vos, purificai-vos, abstende-se, deixa para lá o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, somente Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Qual o tema central da Páscoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Jesus Cristo é a evidência da Páscoa. Aleluia. E por isso, como igreja, nós precisamos compreender que nós precisamos reconhecer a pessoa de Jesus Cristo como tema central da Páscoa. Que as nações necessitam reconhecer a maravilhosa mensagem pascal de Cristo Jesus através das transformação das nossas vidas. Nossas vidas são chamadas de cartas vivas para esse mundo. O que é que o mundo anda lendo de você? Será que a mensagem do Evangelho é uma vida piedosa, de comunhão sincera com Deus? Nós, como povo de Deus, como a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, precisamos fazer com que os nossos familiares reconheçam o poder que há na remissão dos pecados através do precioso sangue de Jesus. Meu irmão, que você saia inflamado pelo fogo do Espírito Santo para pregar a mensagem do Evangelho para o seu parente. Se ainda esse ano você não ganhou uma alma para Jesus, hoje o Espírito Santo de Deus te dá a capacitação do alto para que você possa pregar o Evangelho para aquele seu parente difícil. Porque o Evangelho é um martelo que esmiuça a penha. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é indestrutível. Nenhum homem, por mais difícil que seja, nenhum homem
passará pela mensagem do Evangelho e não será impactado por ele. Aquele que foi verdadeiramente salvo pelo precioso sangue de Jesus e que compreendeu a mensagem do Evangelho, em reconhecimento, ele repassará este maravilhoso anúncio para perdidos. Somente aquele que reconheceu a obra de Jesus Cristo na sua vida, em gratidão, ele repassará a mensagem que ele recebeu. Eu quero deixar essa frase, eu escrevi essa frase justamente para nós nessa noite. Somente uma alma que compreendeu a mensagem salvífica de Jesus Cristo manifestará em gratidão a verdadeira solução para o perdido. Um dia Jesus lhe resgatou. Um dia Ele tirou você das margens do pecado. Um dia Ele passou o sangue sobre você, tornou quem você é hoje. E você precisa expressar essa gratidão proclamando o Evangelho. Proclamando o Evangelho. Seja grato ao Senhor, não simplesmente sobre obras, sobre canções, mas pregando o Evangelho. E eu quero aqui encerrar essa ministração falando algo muito especial. Hoje, nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos qual é a mensagem do Evangelho. Nós sabemos que Ele é o Cordeiro de Deus. Mas você precisa manifestar a glória, a grandeza, o poder de Deus nesse tempo. Sabe por quê? Porque no livro do Apocalipse, João, não João Batista, o apóstolo João, em meio à ilha de Patmos, preso, custodiado, em situações insalubres, ele tem uma visão dos últimos dias. E na visão, no capítulo 7, do 9 ao 14, eu gostaria que você visualizasse junto comigo esses versículos. Ele tem a visão maravilhosa da igreja de Jesus. Ele tem uma visão maravilhosa do impacto resultante do poder do sangue de Jesus. João diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante ao Cordeiro. Todas as nações diante do Cordeiro de Deus. Será que estaremos lá? Será que nos encontraremos lá? A você que está em casa, será que nos encontraremos lá? Será que você, meu irmão, você estará também comigo diante do Cordeiro com as suas vestes lavadas e remidas? Quando ele fala de nações, tribos, povos e línguas, ele fala de povos que foram alcançados pela mensagem do Evangelho. Povos alcançados pela mensagem do Evangelho. Hoje o Senhor capacita a igreja para salvar vidas. Quem sabe a vida que você irá resgatar ainda nesse ano estará junto com você, entre esses povos, entre essas tribos, entre essas nações. Quem sabe, meu irmão? E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Eles estavam diante do trono do Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? João responde assim: Senhor, Tu sabes, Senhor.
E ele respondeu prontamente: aleluia, aleluia, aleluia. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue, no sangue, no sangue, no sangue, no sangue do Cordeiro. Feche seus olhos nesse momento, por gentileza, e façamos essa oração. Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua doce e preciosa presença. Reconhecemos nessa noite de Páscoa, hoje domingo, o dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o dia em que o Senhor ecoou a melhor sinfonia de todos os tempos, acabando com o silêncio ensurdecedor do túmulo vazio, ressurgido dentre as trevas da morte, erguendo-se em poder e em glória, fazendo com que a pedra fosse removida. Ó Jesus, o mesmo Jesus que se apresentou diante dos discípulos que haviam tristes, que estavam embargados, angustiados, porque a sua esperança havia morrido. O Senhor Jesus, o mesmo Jesus, que se apresentou diante deles e disse: paz seja convosco, é o mesmo Jesus que está aqui em nosso meio. Oh querido Jesus, faça de nós proclamadores, fiéis, intrépidos, aleluia, compromissados com a mensagem do teu reino, com a mensagem pascual de Jesus Cristo. Faze-nos de nós proclamadores dessa grande seara, Senhor, sobre essa igreja, que haja uma capacitação do alto, para que meus irmãos possam proclamar o evangelho do Cristo ressurreto, não um evangelho de derrota, nem mesmo um evangelho triunfalista, mas um evangelho sincero e verdadeiro, que fala da crucificação, que fala dos pregos nas mãos e nos pés, mas falam da gloriosa, intrépida, implacável ressurreição da nossa viva esperança, que se chama Jesus. Senhor Jesus, capacita a tua igreja, levanta teu povo com poder e com graça. Senhor, amplia, Senhor, as missões dessa igreja, amplia a tenda, alcança as congregações afiliadas a essa igreja mãe. Senhor, abre novas congregações, levanta obreiros, levanta missionários para a tua obra, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Jesus é o tema central da Páscoa. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus, meu irmão. O prazer foi todo nosso. Queria saber da missionária se tem como vocês ainda encerrar depois com o hino. Vocês louvando a Deus, tem condições? Aproveitar um pouco, que quase a gente só se vê em ano, pode ser? Ô, irmãos, nós temos, após o culto, temos cantina, e chegou um pedido de oração. Nós vamos orar agora para essa família enlutada, família do irmão Marco. Ele perdeu o irmão e congrega lá no Riachão. Vamos orar pela família dele, que ele pediu, amém? E nós temos os trabalhos aqui a partir da terça-feira, temos oração, na quarta temos o estudo da palavra de Deus, ensino, e na sexta também, e no domingo de manhã e à noite. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, nós te louvamos, nós te rendemos graça, Deus, por todas as tuas maravilhas, por o que foi feito aqui nessa noite, ó Deus, pela tua presença aqui em nosso meio, Deus. Que tu esteja abençoando, Deus, esse missionário, Pai.
dando força, Deus, a eles, ó Deus. Nós te pedimos também, meu Pai, nesta noite, pela família enlutada do irmão Marco, ó Deus, que Tu esteja dando consolo, Deus, àquelas vidas, Deus. Tu esteja abençoando, Deus, aqueles que ficaram. Cobre ele com Tua bênção, Pai. Protege eles e dá o consolo, meu Jesus Cristo. Tomando de conta, meu Deus, de cada vida dos meus irmãos que estão aqui presentes. Dá uma semana abençoada de trabalho em paz. Protege eles por onde quer que eles andarem, ó Deus. Toma em Tuas santas mãos. Pois assim nós te pedimos, ó Deus, e te oramos. No nome santo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém. Logo após que os irmãos louvar a Deus, o culto está encerrado. Amém. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele está vivo. E Ele está aí. Jesus está aí na sua casa. Jesus está aí onde você estiver assistindo a gente. Deus enviou o seu Filho amado. Essa é a mensagem da Páscoa. Que possamos entoar ao Senhor essa canção maravilhosa. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou, cante conosco, seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim, oh, hora difícil, hein? Chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, levanta suas mãos e canta. Terei vitória, eu
A igreja é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Em um único som, entronizando Jesus Cristo. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, oh, não, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Que Deus abençoe a todos. Vão em paz.